Hoje é dia de Fluminense, hoje é dia de Fla-Flu no Maracanã, oitavas de final da Copa do Brasil. Mais um clássico importantíssimo para o Fluminense. Precisamos vencer essa primeira partida, né? Essa partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, para a gente abrir essa vantagem, uma certa vantagem para o jogo de volta. Porque a gente sabe que o jogo de volta vai ser também pesado, lá no Maracanã também. A torcida deles vai estar em maior número nesse jogo agora de ida. A gente vai estar em maior número, então a gente tem que já deixar nossa marca no jogo de ida para chegar no jogo de volta um pouco mais tranquilo. Eu confesso que eu estou um pouco confiante para essa partida. O Fluminense vem jogando muito bem. Eu acho que vai ser uns 2-0, 2-1. Vai ser um jogo difícil, claro, porque a gente sabe como é que é um clássico. Mas eu acho que o Fluminense deve sair vitorioso nessa partida. Não deve ser um jogo tranquilo, mas se for para chutar um placar, eu acho que vai ser uns 2-0 ou 2-1. Eu vou hoje lá estar presente no Maracanã, já estou até com meu ingresso aqui na mão, e amanhã, e hoje no caso, eu vou gravar para vocês lá no Maracanã, a experiência lá de como vai ser eu lá no jogo, e vou postar o vídeo amanhã aqui no YouTube. Então, quem puder, já se inscreve, compartilha e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que eu vou estar postando aqui no YouTube. O Fluminense vai jogar com uma certa vantagem, né, nesse jogo contra o Flamengo. O Fluminense vem de 9 vitórias em 14 jogos contra o Flamengo em Fla-Flu. E sem falar que o Flamengo vem com alguns desfalques para esse jogo de hoje, de logo mais. O atacante Pedro, o camisa 9 do Flamengo, não vai jogar. O zagueiro Davi Luiz também não vai jogar. Eu vi até alguns flamenguistas falando que é reforço ao invés de desfalque, né? O Davi Luiz. Então achei até engraçado isso. O Everton Cebolinha e o Matheus Cunha são dúvidas para esse jogo. Provavelmente o Matheus Cunha já deve começar jogando esse jogo, mas é incerto. O Everton Cebolinha também pode ser que comece jogando, mas também é incerto. Tudo indica que ele deve começar no banco de reservas. O Gerson tá voltando de lesão agora, então eu vi algumas pessoas, alguns flamenguistas falando que ele deve começar no banco, ou se ele começar jogando vai ser muito, muito arriscado, porque ele acabou de voltar de lesão. Então vamos ver no que vai acontecer na escalação do Flamengo. Já no lado do Fluminense, a gente vai ficar sem o Alexander, que é um jogador fundamental para o Fluminense, para essa tática do Fluminense de manter a bola e sair para o ataque. Então é um jogador muito importante que a gente vai ficar de fora por algumas semanas. E o outro também jogador do Fluminense que está de fora ainda é o Keno, que se lesionou no jogo contra o River Plate, lá na Libertadores. Mas vamos torcer para que eles voltem mais rápido possível. Pelo menos o Keno, né? Porque daqui, acho que no começo do próximo mês, se eu não me engano, é o jogo de volta, né? Acho que é dia 1º de junho, não lembro agora. Mas logo vai ter o jogo de volta e a gente precisa de um jogador importante como o Keno para essa partida. A arbitragem vai ficar com o Anderson Daronco. Quem lembra dele no jogo contra o Paysandu? Não marcou aquele pênalti lá grotesco contra o Paysandu em cima do Lima. Anderson Daronco vai apitar, árbitro FIFA. Assistentes: Bruno Rafael Pires, FIFA, e o Danilo Ricardo Simon Manes, FIFA de São Paulo. O VAR vai ficar com a Daiane Caroline Muniz dos Santos e o quarto árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. O jogo será transmitido no Sport TV e Premiere, com narração do Luiz Carlos Júnior e comentários de Lédio Carmona e Pedrinho. Com 7 gols em 8 Fla-Flus disputados, o Germancano está prestes a ultrapassar a marca de Fred em clássicos contra o Flamengo. Os 3 jogadores do Fluminense com mais gols em Fla-Flu são Fred, com 21 jogos e 7 gols marcados. Tuta vem com 7 jogos e 7 gols. E depois Germancano com 8 jogos e 7 gols marcados. Então, se o Germancano fizer um gol, ele já passa o Tuta
e o Fred, né, nessa artilharia contra o Flamengo. Caso marque gol contra o Flamengo, hoje ele vai passar o Fred e o Tuta e ainda vai se aproximar de outro ex-jogador do Fluminense. Com 68 gols marcados desde que chegou no Fluminense em 2022, o Cano está a 2 gols de igualar Doval como o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Fluminense. Atualmente, o top 4 de maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense são, em primeiro lugar, o Welfare, que é inglês, com 161 gols. Absurdo, hein? Em segundo lugar, o russo argentino. Ele é argentino e Afeganistão. e do Afeganistão. 155 gols. E em terceiro lugar, o Duval, que também é argentino, com 70 gols. E em quarto lugar, Germancano, argentino, 68 gols. Se ele fizer 2, já iguala e depois esquece. Já passa o Duval. Capaz daqui um ano ele já passar até o Welfare. Pô, sinistro. A carga total de ingressos para o Fluminense e Flamengo de hoje é de 70.034 pessoas. Expectativa de lotação máxima do Maracanã e é o que informa o Thiago Lima do Globo Esporte. Vou deixar aí a foto da notícia dele. Todos os ingressos da torcida do Fluminense já foram esgotados, inclusive já foram esgotados em menos de 24 horas, porque o Fluminense tem o direito, como o Fluminense é mandante, o Fluminense tem o direito de abrir as vendas, né, antes do que o rival, ao invés de ser no mesmo tempo que o rival. Claro que tem a divisão de 50% no Maracanã, mas o Fluminense tem um pouco dessa vantagem de abrir com antecedência. Prováveis escalações da partida, começando do lado do Flamengo. Tudo indica que esse será o time dos mulambos. O goleiro vai ser o Santos ou possivelmente o Matheus Cunha, né? O lateral direito, o Wesley. Zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Foi até engraçado lembrar do Fabrício Bruno agora, a entrevista que ele deu no último jogo aí do Flamengo, falando que correu mais de 37 km por hora, que não existe zagueiro mais rápido que ele, que não sei o que. O cara não aguenta nem a corrida do Arias e quer meter essa, né? Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Meio campo, Pulgar, Gerson, Vitor Hugo e Arrascaeta. Os atacantes, Gabi sem gol e Matheus França. E é isso, esse será o time da mulambada. Fluminense deve começar em campo com o seguinte time, não tem mistério, né? Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, vai voltar no lugar do Guga, finalmente. Eu gosto do Guga, mas jogo assim eu prefiro o Samuel Xavier, mais rápido e tá mais entrosado ali, né, na zaga com Felipe Melo e Nino. Inclusive, eles serão a dupla de zaga de novo nesse jogo, Felipe Melo e Nino. Marcelo na lateral esquerda. Como é bom falar que esse cara é do meu time, né? Toda vez que eu olho e vejo o Marcelo com a camisa do Fluminense, eu fico ainda sem acreditar. Não sei se vocês também ficam. André, Lima e Ganso no meio campo, não tem mistério, até porque o Lima tá no lugar do Alexander, né? Tá lesionado. Pirani é surpresa para esse jogo, vai entrar no lugar do John Kennedy. Na minha opinião, eu acho que o John Kennedy deveria ser titular nessa partida pelo que vem jogando, entendeu? Pelos últimos jogos dele com a camisa do Fluminense. Então, mas vou torcer pro Pirani, claro, mas eu acho que o John Kennedy seria uma opção melhor. Talvez o Diniz deve estar colocando o John Kennedy no banco para não queimar um atacante, né, já que o Lelê está fora dessa partida, porque já jogou a Copa do Brasil com o Volta Redonda, então pode ser uma opção técnica ali do Fernando Diniz, né? E o Germancano no ataque junto com o Arias na outra ponta. Então deve ficar o Pirani na esquerda, o Germancano no meio, centralizado, e o Arias na ponta direita. Esse é o time do Fluminense para o Clássico. Vamos para cima. Eu estou muito confiante que o Fluminense pode fazer uma boa partida e ganhar esse jogo.
Mas claro que a gente tem que manter o pé no chão, com humildade e tudo mais, saber que o time deles também ainda é forte, mesmo com a gente tendo uma certa vantagem. A gente sabe da qualidade do time do Flamengo e temos que ter um pé no chão. Deixa para zoar quando a gente for, se a gente for passar de fase. Então, se a gente não passar, eles vão zoar e é isso, o futebol é assim. Mas eu prefiro deixar para zoar depois de passar do time deles, então deixa para zoar depois e manter os pés no chão para a gente fazer um bom jogo e não passar vergonha. É isso. Eu estou muito confiante, vamos para cima. Temos que manter a confiança também, não é pisar no adversário ou algo assim, mas tem que ter confiança. E se você assistiu até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, o máximo de tricolores que você achar aí. Clica aqui no maisinho, no like, se inscreve aqui, comenta qual vai ser o placar do jogo de hoje, comenta aqui qual vai ser o placar que você acha que vai ser, quem vai fazer os gols. Então é muito importante que você se inscreva e deixa o sininho ativado para você receber as notificações dos vídeos, beleza? Tamo juntos, saudações tricolores.